Caros, acabou de receber uma lista, né? A aluna está tentando resolver esse problema aqui, ó. João e Maria brincam com o tabuleiro, casas pretas do tabuleiro são representadas pelo número 3, casas brancas por um outro número, né? Na verdade vai ser 3 e 0, né? O que vai acontecer é que João sempre coloca uma quantidade de grãos nas casas de cor preta, que é dada pelo número 3, e Maria coloca outras quantidades de grãos em casas de cor branca. Faça um programa para criar uma matriz 8 por 13 de inteiros, né? Seu programa deve ler a quantidade de grãos que João e Maria colocaram. Calcular e imprimir a multiplicação dos elementos ímpares para 3. Multiplicação dos elementos ímpares na casa de outra cor. Veja a matriz acima. Certo. Seu programa deve funcionar para matriz de quaisquer dimensões. Tá? Um exemplo é esse. Ó. A entrada tem que ser assim. Então, por exemplo, olha, a aluna me mandou o código e ela já está lendo. Veja, ela está lendo as dimensões do console. Aí o corretor do Moodle não vai aceitar. Por que o corretor do Moodle não vai aceitar? Porque o programa exige que você dê como entrada a matriz. Você não pode pedir, é dimensão 8 e depois 3. Não pode. Porque aquele corretor do Moodle, né, ele é muito sensível. Aliás, ele é hipersensível, né? Eu vou aproveitar e eu fiz um programinha no último vídeo. Deixa eu chamar, é que eu gosto muito de um editor chamado gedit, né? Então eu vou chamar de matriz txt, né? Porque a matriz saiu do exemplo, né? A matriz saiu cortada. Então aqui, ó, por exemplo, tem um pedaço aqui, ó. Então eu quero dar um highlight, ó, né? Porque seria cruel, né? Você ter que ficar digitando tudo isso no console. Não vale a pena, né? Então eu fiz um programinha. Então eu vou salvar. Aí eu posso dar, olha, dá 8 linhas, perfeito. E aqui você pode ler o número da coluna, ó, certo? Então coluna, na verdade ele escreveu coluna 26. Por que coluna 26? Porque está sempre um espaço em branco, né? 26 dividido por 2 dá 13, tá? Então tá certinho aqui. Então, assim, como funciona o programinha que eu fiz, né? Ele foi do vídeo passado. Então, na verdade, você não vai entrar com a dimensão, você não vai, né? Então, como é que você vai fazer? Você não pode fazer isso, senão o corretor do Moodle vai dar erro, né? Você tem que escrever a dimensão dela aqui, né? Eu geralmente uso M e N na ordem alfabética. M linhas, que são 8, e N colunas, que são 13, né? Então, vamos lá, ó. Então, M linhas são 8 e N colunas, que são 13, né? É diferente do pessoal da matemática. O pessoal da matemática geralmente fala N linhas, M coluna, mas eu prefiro, como a gente sempre fala primeiras linhas, depois a coluna, eu prefiro usar a ordem alfabética, né, para me situar sempre. Aí o que acontece, né? Matriz print, esse print ele vai dar um vazio, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquela minha rotina, né? Tá até no vídeo. A lista, deixa eu ver, o enunciado da lista ele dá uma dica de um comando, de uma linha só, para você. Eu acho que foi a outra lista que dava essa dica, né? E num vídeo eu falei, eu prefiro não usar esses comandos de uma linha do Python, né? Porque eu acho aqui, ó, olha assim, isso aqui é ó, append int i for i, lê a linha, tal, né? Eu particularmente não uso. Mas, por exemplo, se você quiser aproveitar o código que eu vou passar, tá? Experimenta essa forma mais curta, né? Quem gosta. Eu não gosto porque eu quero uma linguagem próxima daquilo que eu quero, uma rotina que eu fiz e eu sei mudar essa rotina. Se eu precisar mudar, vai ficar claro, vai ficar muito fácil. Então eu vou fazer o seguinte, ó, esse append
pelo que eu entendi, é do NumPy, né? Então você tem que importar o NumPy. Não sei nem se no enunciado ele disse aí, né? Mas enfim, eu acredito que seja o NumPy, não me lembro muito bem. Então ele lê uma matriz toda do console, se você quiser. Então é só dar um copy e paste, né? Então, aqui ó. Então, ler M, ler matriz, né? Então isso aqui passou a ser um método, né? Ou uma função que eu criei. Então aí você vai fazer o seguinte, olha, você vai dar as dimensões, que nem você faz aqui naquele, né? E aqui você vai ler a sua matriz, ó. Vou ler minha matriz, né? E aí é o seguinte, ó. Aqui ele só vai trabalhar com inteiros, então olha só, você pode mudar o seu método ou função para inteiro, int, tá certo? Aí depois que ele ler, eu vou até assim, depois eu até copio de novo, viu, o código que você mandou, né? Eu vou até imprimir a matriz para ver se está tudo certinho, tá bom? Depois eu apago esse comando. Então ele faz tudo lá, assim, vou apagar o seu código porque depois ele vai reclamar, tá? Mas eu vou depois copiar o seu código de novo que você me mandou por e-mail, tá? Eu vou ler a matriz e depois eu quero imprimi-la para ver se está funcionando, tá certo? Então vamos rodar aqui, ó, runtime, run all, né? E ele demora um pouco porque ele carrega, depois ele faz a conexão, né? Então, assim, eu não tenho como. Agora ele vai rodar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um highlight em tudo aqui. Eu não peguei do PDF, eu poderia dar um highlight na matriz que está lá no PDF, só que ela ficou quebrada. Então eu, né, vou fazer assim, ó, né? Ok, ele está escrevendo, só que o Python escreve assim, né? Será que deu tudo certinho? Vamos ver, ó. 311, 312, 333, vamos ver. 311, 312, 333, 4311. Parece que tá certo. 2133. Ó, 2133, aqui, ó. 4333, 433. Então assim, 4333, depois 43233, 43233. Então tá funcionando, tá? Então minha rotina que você dá um highlight, dá um copy paste, né, e faz de uma vez, é a melhor coisa, porque, sabe, é cruel esse negócio, você vai ficar passando cada elemento da matriz na entrada, e você vai ficar a tarde toda para um exercício só de passar, né? Então, agora como que está dando certo, eu vou apagar esse print M. Vou apagar esse print M, e aí eu vou ver o que você fez aqui, ó, né? Que você passou o código para mim. Então, a questão agora é o seguinte, aqui é só leitura de matriz. Agora a gente já tem a matriz. A nossa matriz eu chamei de M maiúsculo, tá? Então você está lendo aqui. Então eu preferi usar o meu código, né, que eu fiz, porque serve para qualquer dimensão, viu? Certo? Aqui, se você quiser rodar, se você quiser mudar MN, o valor que você quiser. Você não precisa entrar, né, no console com MN. Você coloca quanto você quer de MN e ele vai ler daquele jeito, tá bom? Então isso é bem prático, né? Agora vamos ver o que a aluna está fazendo para somar, né, os valores ímpares, né? Vamos ver. Então, primeiro tem que imprimir essa mensagem do jeito que aparece ali. Ó, multiplicação ímpares na cor 3E. Então, eu vou até dar um Ctrl C e Ctrl V. Depois que eu fizer a rotinazinha, né? Eu vou aproveitar o que você fez também. Eu tenho que fazer esse print aqui, ó. Print multiplicação, né? Aí, multiplicação ímpares. Ele quer que coloque
Ah, não, 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 não. Isso não é o acento do i, né? Ímpares. Eu pensei assim, nossa, será que ele vai querer, né? Aspas, né? Já tem aspas, multiplicação, ó. Ah, não, tem que ter o multiplicação ímpares na cor 3 é. E aqui é o seguinte, eu vou ter que ver ou programas antigos que eu escrevi em Python. Eu acho que tem um truque, viu? Tem um truque que vocês coloca quer ver? Tem até esse end igual não sei o que, para ele continuar imprimindo isso. Ele coloca imprimindo, você tem que colocar end. Para mim, programar em Python é isso aqui, viu, gente? Né? Deu certo uma coisa, é Ctrl C, Ctrl V, certo? Eu copio aquilo que deu certo e manda bala, né? E esse outro aqui, na verdade, o outro print eu tenho que colocar do lado, né? Peraí, você tem que colocar do lado. E aqui, como começa na mesma linha, né? Você vai chamar a sua. Você colocou ímpar. Vai ser o ímpar, a sua variável ímpar. Então eu vou colocar assim, ó. Ele vai imprimir a ímpar, né? E tem que continuar na mesma linha, ó. End recebe. Olha, até hoje não vi uma maneira de desativar essa janela chata que fica ocupando espaço, né? É triste isso, né? Eu não sei por que antigamente não tinha janelinha nenhuma se movendo, te dando dicas, né? Só se você pedisse, né? No NetBeans, se você pede, você digita Ctrl Enter, ele te dá sugestões, tá? Print. Aí vai imprimir a sua variável ímpar e na outra cor, aí ele tem que imprimir esse ponto e vírgula, né? E na outra cor é. E na outra cor é. Né? Aí tem que ter um espaço em branco, né? Aí você tem que escrever end. Deixa eu falar. End, né? E na outra cor é. Aí você vai imprimir a outra variável, né? Vamos criar outra variável depois, né? Vamos ver o que você fez para fazer a soma dos ímpares, tá? Vamos até fazer, ó, que eu chamei de M e N, né? Se você quiser, eu vou mudar, tá? M e N, aí você coloca do jeito que você quiser, linha, coluna, né? Então vamos ver, ó. Se a divisão por 2 é diferente de zero. Não, mas aí o que acontece? Você quer saber se ele é ímpar ou par, né? Vamos ver, ó. Então é o seguinte, ó. Aqui, ó. Eu já tenho minha matriz, mas eu estou usando outras variáveis. Então vou mudar aqui, ó. Número de linhas é M, ó. Número de colunas é N, tá? Aí eu também uso uma indentação de um espaço só para a gente ver mais código possível, tá? Aí minha matriz é um M maiúsculo, né? É um M maiúsculo. Se nessa posição, na verdade, se você dividir por 2, por exemplo, e se ela for 4, né? Dividido por 2 dá 2, não vai ser diferente de 0. 2 não vai ser diferente de 0, né? 2 dividido por 2, por exemplo, se ela for 2 dividido por 2 vai dar 1, né? 1 é diferente de 0. Então que na verdade isso aqui quer dizer que você vai usar esse operador. O resto da divisão por 2, né? Se o resto da divisão por 2 for diferente de 0, quer dizer que ele é ímpar, né? Se o resto da divisão por 2, né, for diferente de 0, eu não sei se o Python faz que nem o MATLAB, porque o MATLAB, isso aqui já bastaria, você não precisaria comparar, ó, porque se desse 0, ele faria, ele não faria. Vamos tirar diferente de 0, tá? Porque se isso aqui der algo diferente de 0, aí ele vai fazer, quer dizer, deu ímpar, né? Só pode dar 0 ou 1.
Aí eu vou acumular, né? Aí, na verdade, ele quer contar quantos ímpares tem, mas aí seria trivial, né? Porque seria metade do número de casas do tabuleiro, né? Metade né? Não necessariamente. Vou ver se ele quer contar quantos ímpares tem ou se ele quer somar os ímpares, né? Vamos ver o enunciado. O enunciado é muito... Calcular implica multiplicação. Já é multiplicação, não é soma. Dos elementos ímpares na casa de cor 3. Tá. Então eu vou fazer assim, ó. Então, esse aqui é o outro que eu tinha feito, copiado, né? Eu vou até fechar esse outro aqui, tá? Para eu não me atrapalhar. Então ele vai entrar com I e J, né? Aí, mas esse aqui ele está vendo se o elemento IJ ele é ímpar, ok? Mas eu vou fazer o seguinte, olha, eu preciso saber primeiro se eu estou numa casa par ou numa casa ímpar, tá? Então eu tenho que pegar o I mais J, né? O I mais J, ele é, quer ver, ó, por exemplo, no enunciado, né? Aqui é a casa 00, ela é par. Vamos ver, ó. As casas pretas do tabuleiro são representadas pelo número 3, né? Então, por exemplo, 0 mais 0 vai entrar num if 0, né? Quer dizer que vai ser par, né? Par ou ímpar. Então, na verdade, é assim, ó. Se isso aqui dá 0, você está numa casa branca, né? Por exemplo, I mais J, o resto da divisão por 2 deu 0, então a casa é branca, né? Então aí ele não vai fazer, ele só vai fazer para a casa preta. Aí, por exemplo, I mais 1, o resto da divisão por 2 não é 0, aí ele vai fazer. Então ele só deve fazer nessa situação. Só quando você tiver, por exemplo, a casa 4 mais 2 dá 6, resto da divisão por 2 é 0, então ele não faz, né? Qual seria 4 mais 2? 0, 1, 2, 3, 4, né? Mais 2 seria 5, 6, ó. Entendeu? Ele não faz. Aqui a vantagem é que o número de colunas é ímpar. Porque se o número de colunas, né, tá certo, tem uma coisa importante. Tem sempre que alternar. Então, só a soma não é boa, não, né? Não é uma boa estratégia. Só a soma não é uma boa estratégia. Vai funcionar, por exemplo, quando o número de colunas for ímpar. Quando o número de colunas for par, isso não vai funcionar. E ele quer que funcione para quaisquer dimensões, né? Aqui, ó, ele está falando assim, tem que funcionar para quaisquer dimensões. Então, aquela soma, ela não é uma boa coisa, não, né? Eu tenho que pensar numa outra estratégia, né? Quando eu estou alternando cores, né? Sim, a soma ela não é suficiente. Uma maneira, vocês devem ter visto, não sei se vocês viram base matemática, como é que você transforma uma matriz num array. Então, por exemplo, aqui o J é igual a... ele vai me dar J igual a 1, 2, 3, 4, 5 para I igual a 0, né? Aí, se eu continuasse contando, né, aí seria do 13 eu passaria, na verdade é 12, né, porque conta de 0 a 12, 12, aí seria 13, 14, 15, 16, mas como é que você obtém esse 13? Seria assim, ó, quer ver, ó? Aí você teria J mais I vezes J, ó, né? Porque o que vai acontecer? Olha, quando o J é 0, aí, quando o I é 0, primeira linha, ó, I é 0, primeira linha. Aí, I vezes J, esse termo não conta. Você vai contar de 0 a 12, porque o J vai de 0 a 12. E quando você passa para I igual a 1, né? Quando você passa para I igual a 1, aí volta o J igual a 0, né? Aí você vai ter 0 de novo,
né? Só que aí, porque aí o j ele volta a ser 0, né? Mas você tem 1, né? Vezes j, né? Aí ainda i vezes j não é uma boa, ainda não é uma boa, né? Talvez seja o problema de você contar tendo 0, né? Tendo 0 não é uma boa, porque esse truque que é usado muito em matemática, ele conta a partir do 1. Então eu vou fazer assim, 1 mais j, vou fazer 1 mais j, tá certo? E aí 1 mais i. É um truque que se usa bastante em bases computacionais, vocês devem ter visto isso. Eu já dei essa disciplina uma vez. Faça sempre 1 mais, porque essa história do Python começar a contar do zero, mas o C++ também conta do zero, tá? Então, por exemplo, olha, coloca na linha i igual a zero. Então você vai ter 1 vezes j mais 1, né? Então poderia ser só isso aqui. E aí, então na verdade, esse i eu acho que não precisa multiplicar por 1. Quando a linha i é 0, aí, por exemplo, j igual a 0 também, né? Então você está no 1. 1 dividido por 2, né? Então é ímpar. Isso aqui é ímpar. Será que ele vai considerar isso aqui casa par ou casa ímpar? Vamos ver. As casas pretas do tabuleiro são pelo número 3. Ele fala cor, ele não fala ímpar ou par, né? Isso, né? Então, assim, isso aqui é casa branca, né? Então, por exemplo, nessa minha conta, né? Por exemplo, aqui eu só vou contar o j. 1, 2, 3 até tanto, né? Então, se o j for 0, ele vai fazer. O que eu não quero. Eu quero que ele faça só para elementos ímpares. Tá. Ele quer tanto da outra cor quanto dessa cor. Poderia deixar aqui, né? Então, mas então eu vou fazer assim, ó. Então, por exemplo, se o i é 0, então eu vou contar j igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Aí se o i é 1, o que vai acontecer? Vai voltar a ser 1 na próxima contagem, né? Então, 1 mais j, certo, mas aí eu acho que precisa ser, porque esse 0 ele zera tudo, né? Aí o 1 ele vai fazer 1 mais 2j, né? Bom, tudo bem. Escrevendo aqui, vou até escrever, ó, né? Se o i igual a 0, ficaria. O melhor é escrever. Se o i igual a 0, esse for, primeiro ele vai me dar o seguinte, né? J de 0 a 1, né? Vai ficar de 0 a 13. A 12, desculpe. Se o i é igual a 1, a essa conta aqui, ó, então essa conta vai ser de 0 a 12. A conta vai dar de 0 a 12, né? Eu quero que dê agora de 13 aí vai contar 13 a mais 12 vai ser 25. Se o i igual a 1, será que ele vai dar isso, né? Se o i for 1, vai dar 1 mais j. Não, porque se i for igual a 1, o j volta a ser 0, volta a ser 1 aqui, ó, né? Então, opa, tem mais um colega entrando ali, né? Então, na verdade, eu acho que seria o j ser multiplicado, hein? Né? Ou não, porque sempre fica um múltiplo do i, né? I vezes, então fica, é isso mesmo, né? Mas aí, por exemplo, ó, se o j é igual a 1, né? Aí fica essa conta ali, né? Só que aí... mas aqui não não, aqui é n. Aqui é n, desculpe. Isso, por isso que não está dando, porque o j volta a ser 0. Aí que não dá certo, por isso que não dá certo, né? Então, por exemplo, olha, vamos tentar até fazer sem isso aqui, ó, né? Fazendo a continha aqui, ó. Se o i é 0,
aí esse índice vai de 0 a 12. Aquela conta vai de 0 a 12. E se o i for 1? Então eu já tenho o meu 13 somando, tá? Então o j ele volta a ser de 0 a 12, mas aqui, ó, olha só como vai ficar. Vai ficar de 13, né, a 25, ó. Ah, tá bom? Então, ó, porque quando o i é igual a 1, você vai somar sempre 13 mais, aí 13 mais 0, 13 mais, então é isso aqui, ó, né? Até o j esgotar, né? Porque aí o i vai até, na verdade vai até 7, tá? Então eu vou colocar 3 pontinhos, só para a gente ver se está dando certo, né? Quando o i for igual a 7, o j vai de 0 a 12, né? Então o que vai acontecer? Vai ser 7 vezes 8, né? O i vai ser, o i só vai até o i só vai até 7, né? Aí vai ficar 7 vezes 13, ó. 7 vezes 13. E deu certo, ó. 0 vezes 13, 1 vezes 13, 2 vezes 13, até 7 vezes 13, tá? Ao total, que seria, na verdade não vai ser o total, né, que é 8 vezes 13. Você tem que subtrair 1, né? Vai dar 8 vezes 13 menos 1. Tanto que aqui, por exemplo, né, deu 1 vezes 13 menos 1, isso aqui que é 2 vezes 13 menos 1, exatamente, 2 vezes 13 menos 1, né? Aqui vai dar, tá vendo? Quando foi 0, deu 1 vezes 13 menos 1. Quando foi 1, deu 2 vezes 13 menos 1. Quando for 7, 8. Né? Se alguém não entender, pode escrever na janelinha. Mas aqui que vai dar certo. Eu vou. Então, por exemplo, ele começa com 0, então ele não vai fazer. Ele vai fazer agora só para os ímpares, né? Que é a primeira coisa, ó. Eu quero só dos elementos das casas de cor 3. Exatamente. Aí vai dar certinho, só vai cair nas casas de cor 3. Aí vai dar certinho, ó. E quando eu fizer isso, ele quer que some, olha, calcule, imprime. Não, não é soma, é multiplicação, né? Eu acho que vai fazer assim, ímpar recebe ímpar. Eu acho que aí o ímpar ele tem que começar com um determinado valor, né? Você vai ter que fazer assim, ó, ímpar recebe 1. Tá? Ímpar recebe 1. Aí ímpar recebe vezes ímpar, tá? É isso. Eu acho que é assim que faz, né? Eu acho que é assim que faz, né? E depois disso, então eu vou deixar isso aqui comentado. Eu acho que esse aqui é o símbolo de comentar. Eu acho que é esse, tá? E aqui tem uma dica, né? Tem que dar a resposta aqui para esse caso aqui, ó, né? Ela tem que dar 4, 3, 8. Vamos ver se vai dar isso aqui, tá? Mas o problema é que eu destruí, né? Ai, não. Deixa eu sair sem salvar. Close without saving, né? Então deixa eu só diminuir aqui, ó. Mas eu salvei, tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ah, não. Vou ter que passar de novo. Não tem pra dança também. É copy-paste, né? Certo. Então, essa aqui é a parte de baixo. Vou fazer a parte de cima. Porque agora eu vou rodar, né? Então, vou lá. Passei, né? E aqui a parte de baixo passo de novo, né? Então tá certinho. Deixa eu só ver se não faltou nada. Ele tá na 8ª linha, 26ª coluna, tá certinho, porque sempre tem um espaço em branco, né? Então vou tentar rodar. Vamos lá tentar rodar para ver se dá o valor que está no gabarito, né? Vamos ver. Runtime, run all, né? Isso aí é só uma parte do exercício, tá bom? Certo. Então eu vou lá pegar toda a minha matriz, né? Porque senão, né, a gente não sai hoje daqui. Se eu tiver que entrar, né? Aí, ó. Vamos lá. Certo? Nossa, só deu 1. Certo? Será que não é assim que multiplica? Ímpar recebe ímpar vezes... deixa eu só imprimir o ímpar, né? Print, vou imprimir. Qual que é o ímpar que tem? Print. Não, é que tem que... entendi, ó. O ímpar, ele tem que se multiplicar com quem? Com M e J, né?
Isso, com M e J. Isso. Esse que é o erro aqui, ó. É por isso que deu 1, né? Então, vamos lá, rodar de novo. Você vê, ó, que prático que é esse negócio de copy-paste, porque senão estaríamos perdidos, né? Ter que entrar tudo isso toda hora, né? Seria de enlouquecer, né? Vamos lá. Será que deu 14348907? Vamos lá. 14348907. Vamos ver. 1434. Ó, 14348907, ó. Tá certinho, ó. 1434. Aí tem a segunda parte, né? Que aí você tem que fazer o seguinte, ó. Aí o exercício 2, né? Que você tem que fazer a multiplicação dos elementos ímpares nas casas de outra cor. Mas aí eu vou deixar para vocês fazerem. Porque se eu for fazer essa segunda parte também, a gente só fica nesse exercício, né? E vocês devem ter outros exercícios também que vocês querem que resolva. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa